Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Sou eu mesmo, hoje não é o outro professor Joaquim, hoje é o professor Joaquim. Fiz a barba, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios. Estamos tratando então, do nosso módulo administrativo, módulo Direito Administrativo. Essa é a nossa aula 3. E continuamos então com o nosso curso de resolução de exercícios VUNESP, curso de resolução de exercícios VUNESP, aula 3. Ótimo. Então vamos lá. Hoje qual é o tema? O tema são os atos administrativos. Então, nós vamos resolver 35 exercícios e com esses 35 exercícios nós vamos esgotar a temática, do direito administrativo pertinente aos atos. Então vamos lá. O material o senhor já o tem em mãos. Considere o seguinte caso hipotético. A prefeitura do município X contrata diretamente agentes administrativos sem qualquer concurso público, cometendo um ato ilegal. O que não poderá ser, adiante do exposto, é correto afirmar que essa prefeitura praticou um ato que não poderá ser considerado como administrativo em razão da ilegalidade? Não, isso é falso, porque há atos administrativos que eles são ilegais. E aí produzem até efeitos, claro. Administrativo que poderá ser anulado pela própria administração em razão da ilegalidade. Administrativo que não poderá ser invalidado, mas pela própria... A letra C e a letra A estão equivocadas. Administrativo que, por não ser oportuno, falso. Administrativo que poderá ser revogado pela própria... Não. Então, a letra B, nós temos que o ato administrativo que poderá ser anulado pela própria administração em razão da ilegalidade. Então, eu vou aqui abrir o gabarito, que nós vamos verificar aí qual é essa resposta. É a resposta letra B mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá, direito administrativo, vamos olhar aqui, ato administrativo, poderes, já falamos, atos administrativos. Então, vamos tratar dos atos administrativos, Vamos aqui para a nossa... Esse ato é um administrativo que poderá ser anulado? Sim, ele poderá, nos termos, Exatamente. Então, olha só. Estou aqui... Como se faz o controle do ato administrativo, Vamos fazer o seguinte, vou fazer um quadro aqui para os senhores, o controle do ato administrativo. Nós temos uma teoria, que é a teoria da nulidade. Teoria das nulidades. Essa teoria, ela diz o seguinte: uma das formas de extinção do ato é a retirada. Tudo bem, nós vamos depois melhorar um pouco a organização dessa informação. Mas tem o senhor diz o seguinte, que uma das formas de extinção dos atos, uma das formas de extinção do ato administrativo é a retirada. Como o ato pode ser retirado? Olha, pode ser retirado porque ele foi revogado, ou ele pode ser retirado porque ele foi anulado. Então, nós temos a revogação do ato administrativo. Bem, a revogação do ato administrativo é porque aquele ato não é mais conveniente
e oportuno. Então, os senhores vão se utilizar da expressão. É a retirada do ato administrativo, retirada do ato. Ele, na verdade, ele é um ato discricionário, né? Porque, afinal de contas, ele era oportuno e conveniente em determinado momento, mas não mais o é. Então, ele deixa de ser oportuno, não é mais oportuno e não é mais conveniente. Então, é isso. A revogação do ato é a retirada do ato discricionário, que não é mais oportuno e que não é mais conveniente. E quem promove a revogação? É a própria administração. Então, nós temos a revogação. Agora, nós temos a anulação. Antes de nós falarmos sobre a anulação, nós temos o seguinte. Nós temos um ato que é nulo, e esse ato nulo, a nulidade dele é absoluta, o defeito é insanável. Então, nulidade absoluta. Olha, será que eu estou a gravar? Acho que sim. Sim. Nulidade absoluta. O defeito insanável, obviamente, não pode ser convalidado. Não pode ser convalidado. Então, ele não pode ser convalidado. Teoria das unidades. E nós temos aquele ato que é anulável. Isso quer dizer o seguinte, que aquele ato ele tem um vício, mas é um vício relativo, uma nulidade relativa. Nulidade relativa, porque ele possui um vício relativo, um vício sanável, e, portanto, ele pode ser convalidado. Então é isso, o ato nulo e o ato anulável. O ato nulo é aquele ato que detém uma nulidade absoluta, né? E o seu defeito, portanto, é insanável. E o ato anulável é aquele que possui uma nulidade relativa e o vício sanável. Enquanto um não pode ser convalidado, o outro pode ser, sim, convalidado. E a anulação do ato? Então, nós falamos aqui sobre a revogação, agora a anulação do ato. A anulação do ato é a retirada daquele ato que ele é ilegal. Então, ele não é por razões de oportunidade e conveniência, né? Não é por ser inoportuno e por ser inconveniente, mas não oportuno, não conveniente. Não oportuno e não conveniente. A retirada do ato discricionário. Mas a anulação não. A anulação ela vai ser a retirada do ato. Essa retirada do ato, porque o ato ele é ilegal. Então, quando aquele ato é ilegal, ele vai ser retirado. E qual o fundamento? O fundamento deste é o princípio da legalidade, claro. Quem pode? Tanto a administração, este é o pulo do gato, a administração, quanto o poder judiciário. Tanto a administração quanto. Então, a anulação é o desfazimento do ato por razões de legalidade. A competência é da administração com fundamento na autotutela. E também o poder judiciário. Qual o fundamento? Inafastabilidade. Então é isso. Inafastabilidade. Por qual razão se anula? Em razão do princípio da legalidade, né? Em razão do princípio da legalidade estrita, né? Dever
a administração de anular, né, o princípio da legalidade. Aqui tem uma coisa importante. Quais são os efeitos na revogação? Os efeitos são ex nunc. Okay. E quais os efeitos na anulação? Ex tunc. Ex tunc. Quais são os efeitos da revogação? Ex nunc. Quais são os efeitos da anulação? Ex tunc. Então, o efeito do ato anulado, ele é ex tunc, os efeitos produzidos devem ser desconstituídos, mas resguarda-se terceiros, resguardar terceiros de boa fé. Resguardar terceiros de boa fé. Então é isso. O ato revogado é aquele ato que é retirado a retirada do ato discricionário por não ser mais oportuno, por não ser mais conveniente, né? A competência dele, obviamente, é da administração que praticou aquele ato. Quais são os efeitos? Efeitos ex nunc. Efeitos ex nunc. E a anulação? A retirada, por sua vez, daquele ato que é ilegal. E ele pode ser tanto feito, a anulação pode ser tanto pela administração, com fulcro na autotutela, quanto no poder judiciário, com fundamento na inafabilidade da jurisdição. E por qual razão, por qual motivo esse ato é anulado? Então, nós vamos ter, em razão do princípio da legalidade. E por qual razão esse ato é revogado? Por razões de mérito, né? Então, posso até colocar aqui efeitos. Aqui, vamos colocar aqui razões. Princípio legalidade. Princípio legalidade. E aqui as razões da revogação, mérito. Mérito, oportunidade e conveniência. Então é isso. A administração que praticou o ato, tudo bem, já falamos. O efeito deste é ex nunc, mas sempre na revogação é ex nunc, tudo bem. E na anulação é ex tunc, devem ser constituídos, mas sempre resguardando-se os interesses de terceiros de boa-fé. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Então, vamos tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma foto. Então, se perguntarem para os senhores qual é a diferença da revogação e da anulação, os senhores vão se iniciar. Os senhores vão dizer, as razões que levam à revogação são distintas das razões que levam à anulação. A revogação consiste em retirada por não ser mais oportuno, não ser mais conveniente. A anulação consiste em retirada porque o ato é ilegal. Quem promove a revogação? A administração. Quem promove a anulação? A autotutela, a administração e o poder judiciário, com fulcro nesses princípios, o princípio da autotutela, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Quais são os efeitos? Aqui, a revogação, os efeitos ex nunc, e aqui na anulação, os efeitos ex tunc. O ato é desconstituído desde o momento em que ele foi editado, né? ele ocorreu. Mas lembre-se, na anulação resguardaremos os terceiros de boa-fé. Agora, nós temos uma situação aqui. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui, o fundamento da anulação é a teoria da anulação. Então, nós temos que anular aquele ato, porque aquele ato é ilegal. Mas há duas situações que o ato ilegal ele pode ser convalidado. Então, é porque ele tem um vício sanável, uma nulidade relativa. E é quando ele tem um vício de forma, que a forma não é a forma essencial, ou quando ele tem um vício no elemento
Competência, mas desde que aquela competência não é exclusiva. Uma pessoa, por exemplo, ela exarou uma ordem, ela não era competente, mas aquela ordem ela pode vir a ser conhecida e refeita por aquele superior competente. Aí o ato ele é convalidado, afinal de contas ele está a gerar efeitos, né, desde a sua edição. Então, é isso que nós temos que ter em mente aqui nesse aspecto. Vamos adiante. Questão 1. Ok. 2. Com relação à autoexecutoriedade do ato. Autoexecutoriedade. Então, no inciso 1, o ato administrativo, na verdade, ele não pode ser anulado, ele deve ser anulado. É porque nós temos aqui a... Vamos lá, eu vou achar para os senhores. A súmula 473 do STF diz que a administração pode anular. Esse pode, na verdade, não é pode. Ela é como se fosse uma faculdade que ela exerce ou não, caso queira. Não é bem assim. Ela deve anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Então, anula ato ilegal. E a administração revoga aqueles atos inoportunos e inconvenientes, né? Mas respeitados, ele revoga os atos inoportunos, mas poderá revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então, aqui também a revogação respeita-se os direitos adquiridos. Então, os senhores tenham isso em mente, né? Nós temos o ato administrativo. O ato administrativo, os senhores já sabem que é uma declaração de vontade, é um ato jurídico, porque tem repercussões no mundo jurídico, é uma manifestação unilateral da administração que age nessa qualidade de administração e que tem um determinado fim. Qual seria esse fim? Adquirir, resguardar é o artimédio, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações aos administrados. Então, é um ato de manifestação da administração pública que tem por objetivo determinados fins: adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos e impor obrigações. Esse ato jurídico unilateral que determina a produção de determinados efeitos legalmente previstos, eles têm alguns elementos e para se ter um ato administrativo, o que é necessário? Então, são os elementos do ato. E nós temos também atributos. Então, aqui, deixa eu ver aqui, eu vou fazer o seguinte. Como aqui tem a súmula 473, eu vou apagar essa foto que eu tirei aqui, excluir, ok. Eu vou excluir a foto e agora eu vou colocar aqui que, nesse caso, também os efeitos são ex nunc, mas respeita-se os direitos adquiridos. Observação. Respeitar direitos adquiridos. Essa teoria das nulidades é muito simples. Ela é muito simples, mas isso cai muito nas provas. Então, os senhores agora já estão aí com os esquemas ótimos. Então, vamos lá. Onde estamos? São os atributos, né? Nós temos elementos que são os requisitos, a competência, finalidade, motivo, forma, objeto, mas agora não vamos tratar dos elementos. Nós temos elementos do ato
elementos do ato. E nós temos, então, senhores, competência, finalidade, motivo, são as razões, objeto, é o conteúdo do ato, e a forma, é a exteriorização do ato, que é distinto da modificação, os elementos do ato. Ok. E quais são os atributos do ato? Bem, os atributos do ato, eles são, eles falam, parte. Algumas pessoas falam parte, mas como queiram. Os senhores terão aí os mnemônicos dos senhores. Vamos iniciar aí com a presunção de legitimidade. Atributos são qualidades, né? Quais são as qualidades, quais são os qualificativos do ato administrativo? Então, o primeiro atributo é a presunção de legitimidade. Os atos são legítimos, eles são legais, eles são legítimos. Decorre a presunção de legitimidade, decorre do princípio da legalidade e abrange tanto a presunção de legitimidade em sentido estrito, refere-se ao próprio ato, ou seja, o ato está conforme a lei e conforme o interesse público. Então, presunção de legitimidade, presunção de veracidade, presunção de legitimidade, presunção de veracidade. Presunção de legitimidade. O que significa a presunção de legitimidade? Que o ato ele está conforme a lei e o interesse público, lei, interesse público, princípio da veracidade, presunção de legitimidade, e ele compreende tanto a presunção de legitimidade em sentido estrito sensu, quanto a presunção de veracidade. Isso quer dizer o quê? Presunção de legitimidade diz respeito ao ato. Aqui diz respeito ao ato. O ato está conforme a lei e conforme o interesse público, né? E o princípio da veracidade? Fato, diz respeito ao fato. Os fatos alegados pela administração são verdadeiros. Os fatos são verdadeiros. São verdadeiros. Então é isso. Nós temos o primeiro atributo, a presunção de legitimidade. Enquanto não decretada a invalidade, o ato produz os seus efeitos, né? E essa presunção, ela é relativa. Produz efeitos, presunção relativa. Produz efeitos, presunção relativa. Ok, produz efeitos se a presunção é relativa. Se ela é a presunção relativa, isso quer dizer o seguinte, que ela admite prova em contrário. Admite prova em contrário. Ok. Mas tem um caso que ela não... admite prova em contrário. A administração pública ela não necessita comprovar. Essa é outra coisa. A presunção relativa significa que a gente não precisa colocar isso, nós já sabemos. A presunção iuris tanto, né? A administração ela não precisa comprovar a validade do ato. Ponto. Cabe ao interessado o ônus da prova. Então essa é a regra. Mas nós temos uma regra própria pertinente aos órgãos de controle. Nessa hipótese, cabe à administração comprovar a legalidade e regularidade da despesa. Incumbe ao particular o ônus da prova, ao particular a prova, dizer que o ato não é legal, mas exceção, essa é a regra, a exceção é a administração perante os órgãos de controle. Administração, órgãos
de controle. Porque, nesse caso, a administração ela deve comprovar a regularidade e a legalidade da despesa. A administração comprova comprova a regularidade e legalidade da despesa. Legalidade da despesa. Ok, então é isso. 2. Imperatividade. Outro atributo do ato. O que significa o ato ser imperativo? Significa que ele se impõe a terceiros. Imperar, vocês vão se lembrar de impor aos administrados, independente da vontade dos administrados. Independe vontade dos administrados. Ela se impõe. Então, quando disserem imperatividade, os senhores têm que se lembrar do verbo impor. Impor a terceiros não, né? Impor. E se ela impõe, ela cria obrigações, impõe restrições, né? Cria obrigações, impõe restrições. Então é isso. Então é imperatividade. Imperatividade significa impor. Ele se impõe a terceiros. Independe da vontade dos terceiros. Correto? Independe da vontade do terceiro. Essa imperatividade, ela advém do poder extroverso. Advém do poder extroverso do Estado. Impor. Mas nem todos têm imperatividade. Atos negociais, eles não têm imperatividade. Atos negociais não possuem aqueles atos em que há o consentimento, né? Atos em que há consentimentos, não há que se falar em imperatividade. Então, isso aí não é absoluto. Não existe nos atos negociais, independe da vontade aqueles, independentemente da... Perdão. Não existem atos negociais são aqueles que não há imperatividade. Há consentimento, não há imperatividade. Então, impor a terceiros, não a terceiros, aos administrados, independe da vontade deles. Agora vamos falar a terceira, autoexecutoriedade. Aqui é muito tênue. Autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade, quando os senhores escutarem essa qualificação do ato administrativo, os senhores vão pensar em compelir materialmente. Então, os senhores têm que guardar aí essas definições. Compelir materialmente. Independe de ordem judicial. Então, eu vou colocar OJ, ordem judicial. Não, compele a própria administração materialmente, sem ordem judicial. E aqui, autoexecutoriedade, executar. Autoexecutoriedade, executar. Então, nós vamos ter autoexecutoriedade, então vamos executar. A própria administração executa por meios diretos. Isso aqui é extremamente importante. Executa por meios diretos. Pode ser essa autoexecutoriedade expressa em lei, né? Por exemplo, a retenção de caução em contratos administrativos, ou implícito. Então, essa execução ela pode ser expressa, como pode ser implícita. Compelir materialmente a prática do ato. A própria administração, executar por meios diretos, né? Então, retenção de caução em contratos administrativos, a demolição de um prédio, retenção de caução, demolição de prédio.
Demolição de prédio. Então, autoexecutoriedade. Compelir materialmente, executar meios diretos. Mas nem todos são autoexecutados. Por exemplo, cobrança de multa não é autoexecutável. Cobrança de multa não é autoexecutável. Isso é o que os senhores precisam saber aí para os senhores resolverem a prova dos senhores. 3. Exigibilidade. Exigibilidade. Aí os senhores vão pensar na palavra exigir. Exigibilidade. Exigibilidade diz respeito a exigir império destinatário, obediência de obrigações impostas. Nós vamos exigir impele o destinatário, impele o destinatário às obrigações impostas. As obrigações impostas. Exigir, mas exigibilidade. Exigir com meios indiretos de coerção. Meios indiretos coerção. Meios indiretos de coerção. Então, nós temos a presunção de legitimidade, nós temos imperatividade, nós temos a autoexecutoriedade, nós temos a exigibilidade. Exigir. Qualidade de exigir. Exigir. Meios indiretos de coerção. E se há o descumprimento, há descumprimento. Descumprimento acarreta a sanção. Sanção. A multa é o exemplo clássico. Sanção é a multa, né? Imposição de multa, exigibilidade, multa. Então vamos lá. O ato ele tem mais um que é a tipicidade. Mas a tipicidade, o conceito da tipicidade, ele é bem, como eu diria, intuitivo, né? Atributo pelo qual o ato deve corresponder a figuras previamente definidas em lei, decorre do princípio da legalidade, é uma garantia para o administrado e para a administração. Também, né? Exigibilidade. A imperatividade é a característica do ato de se impor, criando obrigações e impondo restrições, né? Advém do poder extroverso. Não há imperatividade nos atos negociais. A exigibilidade, na verdade, é a qualidade de exigir, impelir o administrado ao cumprimento de uma obrigação que lhe foi imposta pela imperatividade, com meios indiretos de coerção. Isso é a exigibilidade. Então, se não se cumpre, se não se pratica as obrigações, os deveres que lhe foram atribuídos pela imperatividade, acarretar-lhe-á uma sanção, que é a aplicação da multa. Então, os senhores sempre pensam que a imperatividade é impor ao administrado, criando deveres unilateralmente. Impor unilateralmente advém do poder extroverso. A exigibilidade é a exigir, impelir o destinatário ao cumprimento dos deveres impostos. Exigir diz respeito aos meios indiretos de coerção. Descumprimento acarreta a sanção. E a autoexecutoriedade, isso que é interessante, a autoexecutoriedade, ela é a própria administração compelir, é um atributo de compelir materialmente sem a necessidade da intervenção do poder judiciário, né? Ela vai executar com meios diretos, né? A cobrança de multa, ela não é autoexecutável, ela diz respeito à exigibilidade do ato. Então, vamos aqui, eu marquei quais eram os exercícios. Primeiro, com relação à autoexecutoriedade, compelir materialmente a administração, praticar ela próprio ato, independente de
do Poder Judiciário, executar com meios diretos, cobrança de multa não é auto-executável. Com relação à auto-executoriedade, quando necessário e possível, o ato administrativo será executado, ainda que sem o consentimento. Quando necessário e possível, se trata de qualidade do ato administrativo mandado com exclusividade, falso, letra B. Somente o ato administrativo do chefe do Poder Executivo poderá ser executado sem o consentimento do destinatário, falso. Todos os outros poderes produzem atos administrativos também, nós sabemos disso. Essa também é considerada um requisito fundamental que ele cessa. Não, tem atos que não são auto-executáveis. O ato administrativo será, por exemplo, a cobrança de multa, ela não é auto-executável. O ato administrativo será executado pela administração sem o consentimento de seus destinatários, somente. Então, letra A é a melhor resposta. Vamos aqui ver o gabarito. 2, letra A. Essa resposta é a resposta ótima. A melhor resposta. Então, nós já sabemos. Mas, de qualquer forma, eu marquei aqui a questão 9. Nós vamos fazer até o 16. O 9 diz respeito também. São atributos do ato administrativo. Presunção de legitimidade. Se normatividade, disse aqui? Não, não disse. Então, não existe. Correto? Vinculatividade e eficiência. São atributos do ato? Não. Disse aqui? Não, não disse. Presunção de legalidade. Presunção de legitimidade, que compreende a presunção de legitimidade e a presunção de veracidade. Não falei presunção de legalidade, falei presunção de legitimidade. Imperatividade, que é a característica que tem o ato de se impor unilateralmente aos administrados, criando obrigações, impondo restrições, que advém do poder extroverso do Estado, correto? Não da administração, mas que não está presente nos atos negociais. Então, isso é imperatividade. Imperatividade, impor. E autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade diz respeito ao atributo de se compelir, da possibilidade de se compelir materialmente, sem a necessidade como eu diria, do aval, no sentido, lato, do Poder Judiciário, sem se ter uma ordem judicial. Executar meios diretos de execução. É a demolição do prédio, a retenção da caução, executar meios diretos. A cobrança de multa não é auto-executável. Exigibilidade é impedir o destinatário às obrigações impostas, aos deveres impostos com os meios indiretos, através dos meios indiretos de coerção. Então, a 9 é a letra D. 12. Assinale a alternativa correta a respeito dos atos administrativos. Entre os vários tipos de atos administrativos típicos, incluem-se os atos de execução da administração pública, também denominados fatos da administração. Sim, isso aqui está certo. Vamos ver letra B. Entre os vários tipos de atos administrativos... perdão. É porque esses atos, meros atos de execução, eles são fatos administrativos, mas os fatos administrativos, por exemplo, a varrição de rua, a demolição de uma casa, eles são simplesmente fatos administrativos, mas eles não são atos administrativos típicos. Tudo bem? 12, letra A equivocado. É que eu separei aqui para resolver todos os exercícios que tratavam de atributos do ato administrativo. A presunção de legitimidade e veracidade, presunção de legitimidade no sentido de diz respeito ao ato, o ato está conforme a lei, o ato atende ao interesse público, e a presunção de veracidade, que diz respeito ao fato, os fatos alegados pela administração são verdadeiros. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade, bem como a exigibilidade, são atributos do ato administrativo. Sim, correto, perfeito. São passíveis de delegação os atos administrativos em geral, com edição de caráter, já falei sobre isso ontem. Não é passível a edição de atos de caráter normativo e a decisão de recursos administrativos, é o NOREX. Normativos, recursos e de competência exclusiva. Diferentemente do direito privado, em que se aplica a formalidade estrita, a regra é a liberdade da ação, não falso, pelo contrário. Letra E. De acordo com os princípios aplicáveis aos atos administrativos, a administração tem um ônus de provar que seus atos são legais? Não, ela não tem. Regra geral, incumbe ao particular a prova. A exceção são aqueles atos perante os órgãos de controle em que a administração deve provar a regularidade e a legalidade da despesa. Então,
Perfeito, 2, ótimo. Já vimos tudo sobre os atributos do ato administrativo. Vamos adiante. A presunção, 3. A presunção de legitimidade não prescinde de norma legal expressa que garanta. A presunção de legitimidade não prescinde de norma legal. Não, a presunção de legitimidade, ela prescinde de norma legal expressa que garanta ao ato esse atributo específico. A presunção de legitimidade prescinde. Por quê? Porque a presunção, ela advém do princípio, ela decorre do princípio da legalidade. Decorre do princípio da legalidade. Decorre do princípio da legalidade. Então, vamos resolver aqui. Vamos só um segundo aqui. Espera aí só um minutinho. A presunção de legitimidade não prescinde de norma legal. Falso, prescinde de norma legal. Interdições de atividades ilegais, embargos e demolições de obras clandestinas e outros atos que restringem direitos fundamentais não podem ser executados. Falso, podem ser sim. Autoexecutoriedade. Executar. Desrespeito a compelir materialmente sem o aval, a sanção do Poder Judiciário, correto? Do Judiciário. Sem a intervenção judicial. Executar por meios diretos, né? Meios diretos. Lembrem-se, os senhores, que cobrança de multa não é autoexecutável. A exequibilidade ou operatividade é a possibilidade presente no ato de ser posto imediatamente em execução, ainda que não realizado todos os requisitos para sua perfeição, exequibilidade ou não, para que o ato tenha exequibilidade ou operatividade, isso diz respeito, porque é o seguinte, no direito administrativo, assim como nas outras do direito, vocês têm que ter em mente que há diversas correntes, há diversas doutrinas, há diversos prismas, pontos de vista, e a depender do autor que os senhores vão adotar, os senhores terão aí outras classificações. Essa é uma classificação, vamos dizer assim, genérica, mas há alguns autores com questões com qualificações específicas. Uma dessas qualificações é a operatividade. O ato, se não está perfeito, se não está perfeito, se o ato não está perfeito, é porque ele não passou por todas as fases. Todas as fases, vamos dizer, de construção do ato. Então, o ato perfeito é aquele que passou por todas as fases de construção. Se o ato não está perfeito, então ele não poderia ter operatividade, correto? Mas vamos ver aqui a letra D. Uma consequência da presunção da legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de validade do ato para quem invoca. Perfeito. Perfeito, perfeito. Vamos lá ver aqui se o professor José dos Santos Carvalho Filho ele fala especificamente sobre a cooperatividade. Aqui na nossa pequena biblioteca, o que não falta é doutrinador de direito administrativo. Afinal de contas, vamos lá ver. Ato administrativo. Contratos, atos administrativos. Vamos ver aqui. Convalidação, atos administrativos. Ato administrativo, mérito, características do ato. E características. Imperatividade. Professor José dos Santos Carvalho Filho, 2007. Nossa, acho que eu tenho até um mais novo. Mas não tem. Isso aqui é atemporal. Eu sou fã desse professor. Imperatividade ou coercibilidade. Isso é bom. Significa que os atos administrativos são cogentes, obrigando a todos quantos se encontram em seu círculo de incidência. Então, impor, né? São cogentes. Ainda que o objetivo a ser por ele alcançado contraria interesses privados. Na verdade, o único alvo da administração é o interesse público. Com efeito, absurdo seria a administração a cada passo, tal.
Decorre da imperatividade o poder que tem a administração de exigir o cumprimento do ato. Exigir a imperatividade, então, ela desemboca na exigibilidade. Vamos adiante. Presunção de legitimidade. Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as normas legais. Vários são os fundamentos, é certo que não se trata de uma presunção absoluta, é iuris tanto. Os efeitos da presunção de legitimidade é a auto-executoriedade. Olha que interessante. Enquanto a imperatividade desemboca na exigibilidade, a presunção de legitimidade ela leva à auto-executoriedade. Muito legal essa relação. Auto-executoriedade, das mais relevantes, é a característica da auto-executoriedade, significa ela que o ato administrativo, tão logo praticado, pode ser imediatamente executado em seu objeto. Nem todos são auto-executáveis, né? Quer dizer que, tão logo ele é praticado, ele pode ser executado. Então, imperatividade, coercibilidade, que tão logo que ele obriga a todos que se encontram em seu círculo de incidência. Presunção de legitimidade, eles estão conforme as normas legais. A auto-executoriedade, ele tão logo praticado, pode ser imediatamente executado. Tem como fundamento a necessidade de salvaguardar com rapidez e eficiência o interesse público que não correria, tal. Em alguns casos, o ato administrativo fica desse atributo, que obriga a administração a recorrer ao judiciário, se o exemplo, a cobrança da multa ou a desapropriação. A desapropriação também é um exemplo ótimo de auto-executável. Vamos lá. Aqui ele não falou sobre ópera. Será que é a Marília Diniz que diz sobre isso? Vamos aqui na professora Marinella. Professora Marinella. Eu sou fã da professora Marinella também. A professora não fala muito, né? Mas é bom, afinal de contas, esse é o papel dela, né? Já assistiram às aulas da professora Marinella? Contrato administrativo. Ato. Ela não trouxe. Atributos do ato 287. Não, mas eu acho que é Maria Helena Diniz, quem fala sobre operabilidade, exequibilidade. Não vou me lembrar agora. Os atos administrativos, como manifestação da administração, possuem atributos que os diferenciam dos atos privados e lhe conferem características peculiares. Entretanto, mais uma vez, a doutrina é divergente a respeito do assunto, pois não há uma definição exata quanto à sua numeração. Falei isso para os filhos, né? Para a maioria, são a presunção de legitimidade ou de veracidade, a auto-executariedade, a imperatividade. Presunção de legitimidade, falamos. Ok. Auto-executoriedade, imperatividade, falamos. Ela não trouxe a exigibilidade e a tipicidade. Quanto ao nome atributos, também é utilizado características, o que é indiferente. Presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade e de veracidade é característica do ato administrativo, decorre do princípio da legalidade. Segundo esse atributo, os atos administrativos presumem-se legais, isto é, compatíveis com a lei, legítimos, porque se coadunam com as regras da moral e verdadeiros. Então, a presunção da legitimidade ela tem um viés de legitimidade estrito, o ato está conforme a lei e conforme o interesse público, e também tem a presunção de veracidade, ou seja, os fatos que ensejam a edição do ato são verdadeiros. A presunção é a iuris tanto, não é a iuri de iuri, ela é relativa, incumbe ao particular a prova, caso ele acredite que não é legítimo aquele ato. Auto-executoriedade. Para os atos administrativos, essa presunção é relativa, admitindo-se a contestação. O ônus cabe a quem alega legitimidade e legalidade. Alguns doutrinadores apontam a existência de inversão de ônus da prova, o que não é correto. Primeiro, porque a questão é de direito, não tendo fatos a serem provados. Muito interessante isso, que ela disse. Mas tudo bem. E mais ainda que vem admitir a necessidade de produção de provas, na hora que se fala em inversão do dever de provar. A presunção inverte o ônus de agir, tendo em vista que essa não afasta a obrigação, da obrigação de demonstrar a verdade. Auto-executoriedade é o atributo que autoriza a administração a executar diretamente seus atos, a fazer cumprir suas determinações, sem precisar recorrer ao judiciário, admitindo-se até o uso de força, se necessário, sempre que for autorizado por lei. A auto-executoriedade apresenta dois aspectos.
Aí ela é uma das autoras que divide a autoexecutoriedade em exigibilidade, que permite que o administrador decida sem o poder judiciário, e executoriedade, o poder que a administração tem de fazer cumprir suas próprias decisões. Então, isso aí. Mas, assim, a gente não pode, quando estamos a estudar esse tema, porque ela divide a autoexecutoriedade em exigibilidade e executoriedade. Exigibilidade, ela diz que permite decidir sem a ingerência do Poder Judiciário, e executoriedade é ela própria administração executar materialmente o seu ato. Então, aqui tudo bem. Mas tem os senhores isso. Então, que o ato, que ele não é perfeito, ele não pode ser exequível, né? Ou produzir efeitos de fato. Isso é no plano teórico, claro, né? Porque nós sabemos que às vezes um ato imperfeito, que não terminou, ele produz efeitos, né? Isso é no plano teórico. Uma consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato para quem a invoca. Olha só, que interessante. A VUNESP vai de encontro ali o posicionamento da professora Marinella. Então, o que nós estamos vendo está muito bacana. A 12 já fizemos a 3 é a letra D, a 12, 9 e a 21. Vamos fazer a 21. 21. Vamos fazer a 21. 21. 21. Vamos fazer a 21. É ato que goza de imperatividade. Imperatividade. Imperatividade é o fato de ser cogente, né? Ser cogente. Ser cogente, o professor aqui ele fala uma definição ótima. Significa que os atos administrativos obrigam a todos os quantos se encontram em seu círculo de incidência. Ok? São cogentes. Exato. Aplicação de multas administrativas. Aplicação de multas administrativas. Sim, aplicação de multa administrativa. Imperatividade ou coercibilidade significa que os atos administrativos são cogentes, obrigando a todos quanto se encontram em seu círculo de incidência. Ainda que o objetivo a ser por ele alcançado contraria interesses privados. Sim, ótimo. Então, estamos conversados. Aplicação. Assinatura de contrato impõe independente? Não. Expedição de certidões, autorização de abertura de licitações? Não. Imperatividade ou coercibilidade significa que os atos administrativos são cogentes, obrigando a todos quantos se encontram em seu círculo de incidência, ainda que o objetivo a ser por ele alcançado contraria interesses privados. Na verdade, o único alvo da administração é o interesse público. Único alvo não, único alvo, tá certo, professor. Vamos lá, 4. A respeito da competência do ato administrativo. Então, já vamos marcar aqui o que nós já vimos, né? Ok. Então, aqui já vimos aí todos os atributos do ato administrativo. Já falamos aqui sobre a forma de extinção do ato administrativo. Antes de eu adiantar, eu vou tirar uma foto, claro. Eu vou voltar a falar sobre isso porque eu vou voltar aqui na forma de extinção do ato administrativo, porque eu vou fazer as questões agora dessa forma, 14 e 22. Vamos separar as questões por tema. Formas
de extinção dos atos administrativos. Eu disse aos senhores a forma de extinção dos atos administrativos. Como se extingue o ato administrativo? Formas de extinção. Então, vamos colocar aqui formas de extinção do ato. A primeira forma de extinção é porque cumpriu-se o ato, os seus efeitos. Cumprimento dos efeitos. Cumprimento dos efeitos. Cumprimento dos efeitos. Como? Esgotamento do efeito jurídico, por exemplo, o servidor ele usufruiu as férias, esgotou efeitos. O segundo, porque houve execução material, por exemplo, foi demolida a casa. Então, e terceiro, houve implemento da condição resolutiva ou do termo. Implemento, condição ou termo. Implemento, condição ou termo. Então, o ato pode ser extinto porque cumpriu os seus efeitos, né? Cumpriu os seus efeitos. Então, o ato de concessão de férias, a pessoa usou as férias, então aquele ato extinguiu-se. O ato de demolição, foi executada a demolição, portanto, houve execução material. Extinguiu-se. Implemento da condição ao termo. Cumprimento dos efeitos. Cumprimento dos efeitos. Cumprimento dos efeitos. Tudo bem. Houve o implemento da condição do termo. Tudo bem. O segundo é porque houve o desaparecimento. Desapareceu o sujeito, no caso, é o desaparecimento subjetivo, extingue-se o ato, né? Morte do servidor. Ou então, desapareceu o objeto do ato. Então, é o desaparecimento objetivo. E o terceiro é o que nós chamamos de retirada. Então, como se dá a retirada do ato? A retirada ocorre nas seguintes hipóteses. Então, nós vamos ter aqui 3.1, revogação. Aí nós já falamos da revogação. A revogação é a retirada do ato, o ato discricionário, por se fazer o exame de mérito, por razões de oportunidade e conveniência, é a retirada do ato válido discricionário. Do ato válido discricionário. É a retirada do ato válido discricionário, por razões, né, de conveniência e oportunidade, análise do mérito. Quem retira? A administração pública. Administração pública. Mérito, administração pública. Por qual razão? Né? Pela análise do mérito, né? E os efeitos, nós já falamos também sobre os efeitos, né? Os efeitos é que nunca, mas nos termos da súmula, deve-se resguardar os direitos adquiridos. Então, é o desfazimento do ato administrativo, discricionário e válido, pela administração pública, em razão do mérito, né? Controle de mérito, cujos efeitos são não retroativos. Atos que não podem ser revogados, aqueles atos já consumados, obviamente. Os atos que são vinculados também não podem ser revogados. Os atos que geraram direitos adquiridos não podem ser revogados. E os atos que integram procedimento, né, administrativo quando ocorrida a preclusão. Então, esses atos eles não podem ser revogados, né? Atos que não podem ser revogados. Agora, a anulação. Então, temos aí os atos que não são revogáveis, né? Os atos consumados, os atos preclusos, os atos vinculados e os que geraram direitos adquiridos. Então, vamos colocar aqui não revogáveis, os vinculados
consumados os preclusos, né, e os que geram direitos adquiridos. Preclusos, direitos adquiridos. E a anulação? A anulação diz respeito à retirada do ato, essa expressão é interessante, retirada do ato por ilegalidade. É porque o ato é ilegal. Ilegalidade. E aí ele pode, não há de se falar em controle de mérito, né? É a administração, quem promove tanto a administração quanto o poder judiciário. E aí o que nós temos aí? O controle de legalidade e legitimidade. Controle de legalidade, legitimidade. E os efeitos são ex nunc, mas terceiros, sempre. Depois da anulação, nós vamos ter... então, a anulação é o desfazimento do ato administrativo por razões de ilegalidade. A competência para anular o ato é tanto da administração, com fundamento, com foco na autotutela, quanto do Poder Judiciário, com fundamento na inefacilidade da jurisdição. O motivo é princípio da legalidade estrita. Qual razão? Por qual razão? Mérito? Aqui não. Aqui a razão dele é o mérito, análise de mérito. Razão, análise de mérito. Análise de mérito. A razão aqui, a razão é o princípio da legalidade estrita, né? Princípio da legalidade. Princípio legalidade. Princípio da legalidade. Retirada. 3.1, revogação. 3.2, anulação. A administração tem o dever de anular, né, aqueles que contenham vícios insanáveis, e ela pode anular ou convalidar aquela que possui vícios sanáveis, né, mas que não acarretem lesão ao interesse público nem prejuízo de terceiros. Súmula 473. Nós temos aqui o 3.3, é a cassação. Isso é importantíssimo. Cassação. O que é a cassação? O destinatário deixa de cumprir requisitos para a manutenção do ato. Cassação diz respeito à manutenção. Vocês vão se lembrar da manutenção. Então, quando a pessoa ela não cumpre determinados requisitos, tem-se a cassação, ilegalidade na execução, né? Cassação de licença, por exemplo. 3.4 é a caducidade. A caducidade. Caducidade é retirada por norma jurídica contraditória, né? Norma jurídica contraditória, contrária. Então, não se tem mais os requisitos de manutenção. Manutenção, 3.5. E o 3.5 é contraposição, né? Nomeação e exoneração. É contraposição. Ato contrário. Ato contrário. Então, os senhores entenderam. Então, é isso que nós temos aqui. Qual é a questão? A questão é a questão 14. Vamos falar sobre a questão 14. O princípio da autotutela administrativa é decorrência do princípio da legalidade e, a seu respeito, é correto afirmar. Verificada a ilegalidade do ato, a administração pode optar entre anulação e revogação. Falso. Só pode anular. Isso, Instituto 2018 do Unesp. Falso. Não, ela não tem opção. Ela é obrigada. A anulação do ato administrativo ilegal pela própria administração não depende de provocação do interessado e não gera responsabilidade, não. Gera sim. Pode vir a gerar, é melhor dizer assim. A anulação do ato administrativo que tenha produzido efeitos, a anulação. No campo do interesse. Quando eu disser anulação, eu não sei se é administração ou poder judiciário, mas revogação sempre é administração. Então, a anulação do ato administrativo que tenha produzido efeitos no campo dos interesses individuais não prescinde de prévio contraditório. Imprescinde de contraditório que garanta não prescinde
não prescinde de prévio contraditório que garanta o exercício da defesa, da legitimidade, não prescinde, imprescinde, prescinde de contraditório. Não é necessário. Prescinde, ela tem um significado negativo. Então, quando fala não prescinde, você está dizendo que não prescinde, é desnecessário o prévio contraditório, anulação do ato de letra D, anulação do ato administrativo legal, está imune ao controle. A melhor resposta é a letra C. A anulação do ato administrativo que tenha produzido efeitos no campo dos interesses individuais não prescinde de prévio contraditório que garanta o exercício da defesa da legitimidade do ato por aqueles que serão por ela atingidos. Embora seja desnecessário, não prescinde. Letra C é muito maldosa, né? Não prescinde. Deixa eu dar uma olhada aqui só uma coisa. Prescindir, qual que é o sinônimo desse verbo? Não precisa de. Precisa. Então, você sempre tem como sinônimo desse verbo, prescindir significa não precisa de. Aí quando você fala não, o não anula o não. Então você vai ler essa frase da seguinte forma: a anulação do ato administrativo que tenha produzido efeitos no campo dos interesses individuais precisa de prévio contraditório que garanta o exercício da defesa da legitimidade do ato por aqueles que serão por ela atingidos. Então, quando você tem não prescinde, você tem que dizer não precisa de. Não dispensa. Prescinde é melhor, não dispensa é melhor a gente utilizar essa palavra. Não dispensa de, não dispensa. Prescindir, dispensa, não dispensa. Claro, os senhores entenderam, né? Porque os interesses do terceiro devem ser garantidos, mantidos. Vamos adiante. Essa aqui é a questão 14, questão 22. Não prescinde, não dispensa, não precisa de. Então, não precisa de, precisa de. 22, né? 22, questão 22. Questão 22. Os atos administrativos que apresentarem defeitos sanáveis, eles podem ser... isso aqui é a Lei 9784, é o artigo 55 da Lei 9784, artigo 55. Essa lei ela vai tratar do processo administrativo. Ela é muito importante no direito administrativo. Então, os senhores têm que decorar essa lei. Ela é uma lei, assim, não tão grande, mas ela é uma lei bem fácil. Em rescisão da qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis, eles poderão ser convalidados pela administração. Ela vai, né, em convergência à nossa súmula do STF, né, que eu já citei para os senhores, que é a súmula 473. Então, os atos administrativos que apresentarem defeitos sanáveis podem ser revogados pela própria administração ou pelo Poder Judiciário? Elas podem ser revogadas, claro, mas o Poder Judiciário não revoga atos da administração. B. Convalidados pela administração, não, convalidado é sempre pela administração falso. Anulados pela própria administração ou pelo Poder Judiciário, somente se restar comprovado que cumulativamente causam prejuízo ao erário e ao interesse público. Não é cumulativamente, ou é um ou é o outro, né? Convalidados pela própria administração e decisão da qual se evidencie que eles não acarretaram lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Né? Em decisão, artigo 55, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração, nem prejuízo a terceiros. Então, 22 é a letra D. Vamos adiante. Nós estamos aqui na questão 4 agora. Porque eu estou fazendo alguns por bloco, outros eu vou seguindo a ordem. Então, a terceira, nós já falamos sobre os atributos.
Aí eu fiz um breve adendo para falar sobre as formas de extinção do ato. Agora, a respeito da competência do ato administrativo, é correto afirmar: a competência presumida pode ser prorrogada, falso, ela é legal, permite a delegação e a avocação. Isso aqui é meio errado dizer isso, mas provavelmente essa é a certa. Seu exercício é obrigatório, mas é renunciável. A letra D não é. Intransigível, mas pode ser transferida. D e E não é. A letra A está equivocada. Ficamos entre B e C. Permite a delegação e a avocação, mas é irrenunciável. É irrenunciável e não pode ser delegado a órgão. É irrenunciável e não pode ser delegado. Olha, na verdade, eu ficaria com a letra C, mas me parece que a resposta foi a letra B. Vamos lá. Porque essa aqui é controversa. É a letra B mesmo que foi a resposta. É porque é o seguinte: a competência, ela permite a delegação e a avocação? Não. Isso é falso dizer isso. É o exercício da competência que pode ser delegado e avocado. Mas ela é irrenunciável. A melhor, eu acho, que seria a letra C. É irrenunciável e não pode ser delegada a órgão de hierarquia. Não, mas ela não pode ser delegada de fato. A competência ela não pode ser delegada. O exercício dela é que é delegável. Então, ficamos aí com essa... Senhores, nós teríamos essa situação. Enfim. E a 5 também vai tratar sobre competência. Então, deixe-me ver se eu já tirei a foto aqui para os senhores. Esse quadro. Não, vou tirar a foto agora. Vamos tratar agora dos elementos do ato administrativo. Os requisitos, também conhecidos por muitos como requisitos. Né? Requisitos são elementos, os requisitos, né? Os pressupostos do ato administrativo. Os pressupostos do ato administrativo, os requisitos. O primeiro requisito, a competência, finalidade, forma, objeto, motivo. Forma, motivo. Ok. Quais são os requisitos? Quais são os requisitos? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Bom, competência. Vamos tratar da competência. A competência. O que seria a competência, né? Poder legal para a prática do ato. Então, é o poder legal para a prática do ato. Vamos ler aqui o professor José dos Santos. O que ele diz, como ele define a palavra competência. As características, ele falou aqui, exequibilidade. A exequibilidade, olha eu procurando por acaso, confundida às vezes com eficácia, estamos a tratar. A exequibilidade, entretanto, sentido diverso, significa a efetiva disponibilidade que tem a administração para dar operatividade ao ato. Ou seja, executá-la em toda a sua inteireza. Mais ou menos, eu já tinha visto uma outra definição, não muito consoante esta. Desse modo, o ato administrativo pode ter eficácia, mas não ter ainda exequibilidade. Exemplo, uma autorização dada em dezembro para começar em janeiro do ano próximo, eficaz naquele mês, mas só se tornar exequível neste último, né? Consideram-se assim os aspectos da operatividade dos atos, temos que eles podem ser exequíveis ou inexequíveis. No primeiro caso, já são inteiramente operantes, ou seja, já existe a disponibilidade para colocá-los em execução. A execuibilidade tem a ver com efeitos fáticos, reais, né? Não é eficácia, mas a efetiva produção de efeitos. Vamos lá. Finalidade, teoria dos motivos determinantes, motivo, forma, objeto, delegação, competência. Competência é o círculo definido por lei dentro do qual podem os agentes exercer legitimamente as suas atividades. Esse conceito é ótimo. Círculo definido por lei dentro do qual podem os agentes exercer
legitimamente a sua atividade. Então, é o circo. Na verdade, poder-se qualificar esse tipo de competência como administrativa para colocá-la em plano diverso das competências legislativa e jurisdicional. O Instituto da Competência funda-se na necessidade de divisão do trabalho. Esse aqui é círculo legal, dentro do qual podem os agentes exercer legitimamente a sua atividade. Então, competência seria a definição. Espaço não fica muito bom nesse sentido, mas seria a definição do espectro de atuação do agente, ou então a definição da dimensão da possibilidade de exercício do agente. Isso é competência. O elemento da competência anda ao lado da capacidade. Fonte, características. Aqui, por ser instituto de direito público, a fonte primária, a competência primária do órgão provém da lei, e a competência dos segmentos internos dele pode receber definição através dos atos organizacionais. Pode-se afirmar, assim, que a competência há de se originar de texto expresso na Constituição, na lei ou nas normas. Constituição, lei, normas administrativas. Competência. Características da competência. Quais seriam essas características? Ela é inderrogável. A competência de um órgão não se transfere ao outro por acordo entre as partes ou assentimento do agente. Fixada em norma expressa, deve a competência ser rigidamente observada. Inderrogável, não se transfere. Inderrogável, não se transfere. Inderrogável, ela não se transfere. E ela é improrrogável. A incompetência não se transforma em incompetência. Improrrogável. Isso aqui é muito importante, essas definições. Improrrogável, ela não se transmuda. Intransmutável. Competência, ou seja, um órgão não tem competência para certa função, não poderá vir a tê-la supervenientemente, né? Exatamente. A incompetência não se transmuda em competência. Características. Ótimo. Vamos lá. A distribuição de competência, ela ocorre, né? Elas são aos entes políticos, pela Constituição Federal, aos órgãos administrativos, pela lei, aos agentes, por normas administrativas. Ela sempre é legal, ela não se transfere, ela é inderrogável e ela é imodificável pela vontade das partes. Ela é irrenunciável. O não exercício não importa, não a extingue. Ela é legal. Vamos colocar aqui, legal. Ok. Intransferível, se chama, isso aí diz respeito à inderrogabilidade da competência. Imodificável pela vontade. Imodificável. Improrrogável. Imprescritível. O não exercício não a extingue. Irrenunciável. Imprescritível. Irrenunciável. Não se pode renunciar, afinal de contas, ela é legal. E a delegação e a avocação. Ela é delegável. Delegação e avocação. Como nós vamos estudar isso? Delegação diz respeito ao exercício, não à titularidade. Foi aquilo que eu comentei com os senhores anteriormente. Para órgão hierárquico ou não, ela é revogável a qualquer tempo. Então, vamos falar aqui sobre delegação. A delegação,
Ela pode ser para órgão inferior ou não. Exercício. O que se delega é o exercício. Ok. Órgão inferior. Não. Ou não. Pode ser um órgão superior. Subordinado ou não. Subordinado ou não. Revogável. Claro. Anytime. Revogável a qualquer tempo. Revogável. E vedado anorex. Atos normativos, recursos administrativos, competência exclusiva. Delegação. Lembrar-se do norex. E a avocação? A avocação é chamar para si a competência, mas o exercício, avocar exercício. Avocar o exercício. Da competência e não a titularidade, tudo bem. Chamar para si. Excepcionalmente, né? Excepcionalmente. Órgão subordinado. Órgão subordinado. E vedado, obviamente, avocar competência exclusiva. Vedação, competência exclusiva. Avocar. Ok. Então é isso. Isso é competência. Competência é delimitação legal, no sentido da delimitação jurídica de campo de atuação. Não é poder legal. É muito. Nós temos que ser muito cuidadosos aí com a utilização das palavras, né? Vamos lá. 5. A competência pode ser renunciada? Não, ela é irrenunciável. Irrenunciável. Ela é irrenunciável. Por quê? Por que você não renuncia? Porque não é você que define se você é competente ou não. A edição de atos de caráter normativo e a decisão de recurso administrativo não podem ser objeto de delegação? Não podem. Ótima prova, letra B. O fundamento disso, na verdade, é a nossa Lei 9784, artigos 12 e 14. Tudo bem? 9784. O ato de delegação das matérias de competência exclusiva do órgão ou da autoridade dispensa a publicação matéria. Não, você não delegar matéria de competência exclusiva? Não pode delegar. O ato de delegação, uma vez efetivado e publicado no Diário Oficial, não mais poderá ser revogado? Revogável a qualquer tempo. É vedada a avocação temporária de competência atribuída ao órgão hierárquico inferior? Não pode. Muito bom. Câmara de Piracicaba. O irmão mora em Piracicaba. 2019, advogado da Câmara dos Vereadores. Ó, que interessante. 5. Vamos adiante. Vamos adiante. 5, letra B. Ótimo. Então, já falamos aqui sobre a competência, né? Agora, a questão 13 e a questão 17 também tratam desse conteúdo. Questão 13. Questão 13. As competências públicas revelam-se no Substituto em 2018 da Unesp. Duas faces, poder e dever. Tá, ótimo, muito bom ela utilizar a expressão poder. Não exercidos pelo titular no prazo legal devem ser avocados por agente igual ou superior nível hierárquico. Falso, porque ela é imodificável, né? Ela é imprescritível e é só excepcionalmente que pode haver avocação. Falso. Seu efetivo exercício pode ser transferido pelo titular a outro órgão ou agente de igual ou superior nível hierárquico, sem possibilidade. Falso, porque pode ser retomado a qualquer tempo. Seu efetivo exercício pode ser delegado do superior hierárquico ao subordinado, com possibilidade de retomada pelo delegante e desde que a lei o preveja. Seu efetivo exercício pode ser delegado do superior hierárquico ao subordinado, com possibilidade de retomada pelo delegante. Sim. Como são estabelecidas com caráter de instrumentalidade para cumprir o interesse público, podem ser modificadas? Não. Elas são imodificáveis. 13, letra C.
A outra que trata é a questão 17. Questão 17. A respeito dos elementos do ato administrativo e a correta correlação entre elemento e definição que se faz na alternativa. Sujeito competente é o cidadão que se sujeita ao ato administrativo? Não. É quem tem a atribuição para a prática do ato. Motivo é o resultado? Não. São as razões fáticas e jurídicas que ensejam a edição do ato. O objeto é o conteúdo, a decisão contida no ato próprio, no próprio ato. Letra C. Perfeito. Efeito é o desdobramento do ato administrativo sobre a realidade? Não. Efeito não é elemento do ato administrativo. O efeito está fora. Você pode ter um ato administrativo que não tem efeitos. Correto? Forma é o fato que autoriza e exige a prática do ato. O fato que autoriza, não. Seria um motivo, né? Letra C, equivocada. E, por fim, a questão 17. Fizemos agora. Então, tratando dos requisitos do ato, nós vamos falar agora sobre a forma. Requisitos do ato. A forma. A forma para Maria Helena Diniz, Maria Silvia de Pietro, a de Pietro, tem uma concepção ampla e uma concepção restrita. Então, forma para Maria Silvia é ampla, na concepção ampla e na concepção restrita. Na concepção ampla, forma seria exteriorização do ato, exteriorização do ato. 2. Procedimento. 3. Publicidade. Isso para Maria Silvia. Procedimento. Formalidades que devem ser observadas durante o processo de formação da vontade da administração. Então, seria não só a exteriorização, mas o procedimento, formalidade observada durante o processo de formação. E a publicidade. E numa concepção restrita, a forma abrange somente a exteriorização. Né? A forma é apenas a exteriorização do ato. Exteriorização do ato. A forma. Então, seria uma forma ampla e uma forma restrita. Restrita. Ampla seria a exteriorização do ato, seria o procedimento, formalidade observada e seria a publicidade. E numa concepção restrita, seria simplesmente a exteriorização. O aspecto formal constitui garantia jurídica para o administrado e para a própria administração, pois possibilita o controle. E o Eli Lopes distingue forma, aqui, Maria Silvia, vamos colocar Maria Silvia, forma, Eli Lopes Meireles. Forma é tanto revestimento material, forma. Ele distingue o que é forma, revestimento, material do ato. Revestimento, esterilização é melhor, né? Revestimento do ato. Revestimento, forma, material do ato. Revestimento, material do ato. Material do ato. A forma, o revestimento material do ato. E o procedimento administrativo. Conjunto de operações exigidas para a perfeição do ato. Procedimento administrativo. Procedimento administrativo, que é o conjunto, né, de operações exigidas para a perfeição do ato. Conjunto de operações
exigidas para a perfeição do ato. Então é isso. Forma para Maria Silvia pode ser entendida de uma acepção ampla como numa acepção restrita. Já para o Eli Lopes Meirelles, forma se distingue de procedimento administrativo. E o que é motivação? Motivação integra forma. Isso é interessante. Motivação tem relação com forma. A motivação é a exposição dos motivos, né, que determinam o ato. Isso aqui é importante. Exposição dos motivos. Motivos. Então, quando você motiva, você traz o pressuposto, a regra jurídica, o pressuposto jurídico, a regra do direito, os fatos, que seria o pressuposto fático, e a relação de pertinência. E um tema importante quando estamos a tratar de forma é justamente o seguinte: ela pode ser a motivação. Ela pode estar contida no próprio, o motivo está contido no próprio ato, ou o motivo está expresso fora do ato. Então, a modalidade da motivação. Modalidades. Motivação. Quais são essas modalidades? Contextual, motivo no ato, ou então aliunde, motivo fora do ato. Então, nós sabemos então que a competência, os requisitos do ato. Um dos requisitos é a forma. A forma pode ser no sentido amplo, exteriorização do ato, procedimento, publicidade, ou restrita, simplesmente exteriorização. O que é forma para Eli Lopes Meirelles? Exteriorização material do ato é diferente de procedimento administrativo, que é o conjunto de operações exigidas para a perfeição do ato. Motivação integra forma, isso é muito importante. A gente tende a pensar que motivação diz respeito ao motivo. Não é. Motivação diz respeito à forma, né? E é exposição dos motivos. O que deve conter a motivação? O pressuposto fático, o pressuposto jurídico e a relação entre o pressuposto fático e o direito. Modalidades de motivação. A motivação ela pode ser contextual, o motivo está no próprio ato, ou aliunde, quando o motivo está fora do ato. Vamos falar agora sobre, tirei a foto, vamos falar sobre o motivo. Então, o motivo. O que é o motivo? Antes, vamos dizer assim, nós temos finalidade. Nós temos duas acepções para a finalidade. Em sentido amplo, em sentido restrito. Sentido amplo, a finalidade em sentido amplo. Qual é a finalidade do ato em sentido amplo? O interesse público. Em sentido restrito, é o fim especificado pelo ato. Fim especificado
pelo ato, pela lei. Então, aqui é a finalidade. Ok, finalidade. Agora, já falamos sobre a competência, já falamos sobre a finalidade, já falamos sobre a forma e o motivo. O motivo nada mais é que as razões, né? São as situações autorizadoras para a expedição do ato. Então, o motivo são as razões fáticas, jurídicas, autorizadoras do ato. Então, aí nós temos as razões fáticas, jurídicas, autorizadoras do ato. Isso é motivo. Motivo, situação de fato, de direito que autoriza e impõe. O motivo de fato é a situação fática, real, empírica, objetivo. É o mundo dos fatos, plano da existência. Né? Qual seria, por exemplo, o motivo? Uma construção irregular, que vai ensejar a edição de um ato de embargo. E o motivo de direito? É a situação de direito, é a previsão abstrata de uma situação fática. O motivo pode estar ou não na lei. Se o motivo de direito for constante na lei, a prática do ato depende da efetiva ocorrência prevista. Demissão do servidor por acumulação ilegal do cargo. Os fatos que serviram de suporte à decisão, ao ato, integram a validade. Olha que interessante do ato. Fatos que serviram de suporte à decisão. Suporte à decisão. O ato, os fatos que serviram de suporte integram a validade do ato. Integram a validade do ato. Então, esse é o motivo. Teoria dos motivos determinantes. Né? Teoria dos motivos determinantes. O motivo podem ser de fato, podem ser de direito. O que diz a teoria dos motivos determinantes? Os fatos que serviram de suporte à decisão integram o ato somente será válido se os motivos enunciados efetivamente ocorrerem. Teoria dos motivos. Teoria dos motivos determinantes. O ato só é válido se aqueles motivos enunciados forem verdadeiros, reais, forem aconteceram efetivamente. Ato só será válido se os motivos ensejadores tiverem ocorrido. Ensejadores do ato. Quais são os motivos, as razões de fato e de direito, correto? Então, é isso. Por fim, objeto. O que vem a ser o objeto? O objeto é o próprio conteúdo material do ato. Conteúdo material do ato. Conteúdo material do ato. Efeito jurídico imediato que o ato produz. Efeito jurídico imediato que o ato produz. Então é isso. Agora vamos aí para as nossas questões.
Ó, essa questão é a questão 16. Vamos resolvê-la agora. Questão 16, ok. O que diz a questão 16? Os atos administrativos são o meio de atuação da administração, devendo obedecer a alguns princípios, entre eles o da publicidade e o da motivação. Sobre esse tema, julgue as afirmações a seguir e selecione a correta. A necessidade de motivação dos atos administrativos resulta do princípio democrático e da regra do devido processo legal, permitindo o controle da ação administrativa verdadeiro. É admissível o suprimento da exigência de motivação expressa pelo silêncio, isso é, pela omissão da administração, posto que o silêncio deve ser interpretado conforme os usos e costumes. Falso, não é possível. Os atos administrativos não motivados não estão sujeitos ao controle jurisdicional diante da tendência de prestigiar a participação do usuário na organização. Falso, não. O princípio da publicidade impõe a transferência dos atos administrativos em todos os seus momentos. O princípio da publicidade impõe a transparência. O princípio da publicidade impõe a transparência dos atos administrativos em todos os seus momentos, o que inclui a divulgação de minutos, esboços. Falso? Não. Motivo e motivação são sinônimos em matéria de atos? Não, falso. O motivo é um dos requisitos do ato. A motivação é a exposição dos motivos que integra a forma, que é outro requisito do ato. A respeito dos elementos do ato administrativo, nós já resolvemos essa questão. Consiste na possibilidade que certos atos administrativos sejam de imediata e direta execução pela própria administração, independentemente de ordem judicial. Falou independentemente de ordem judicial, os senhores já sabem, executoriedade, meios diretos, exigibilidade, exigir, meios, autoexecutoriedade, meios diretos, exigibilidade é a aplicação da multa, é a sanção pelo descumprimento de uma obrigação, exigir o cumprimento do dever, por meios indiretos, exigibilidade. Então, autoexecutoriedade B. 19. É correto afirmar que o ato administrativo será considerado válido quando? Quando é um ato administrativo válido? Eu já disse isso aos senhores, mas vamos lá. O ato, ele pode ser classificado de diversas maneiras. Nós sabemos o seguinte, que os atos administrativos são espécies do ato jurídico, né? O ato jurídico, o ato administrativo, ele é uma manifestação da administração pública, que determina a produção de determinados efeitos, né? O ato administrativo é uma espécie do gênero ato jurídico, né? Então, o que seria o ato administrativo? Então, é uma manifestação unilateral da administração que busca determinados fins, que tem por fim imediatos: adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos, artimédio de direitos ou impor obrigações aos administrados. Ok. Nós temos um conceito, uma definição, que seria atos da administração. Os atos da administração se referem a todos os atos que são praticados pela administração pública. Nós temos atos jurídicos, que são os atos de direito privado, e temos atos de direito público, que são os atos administrativos, correto? E esses atos jurídicos, temos os atos materiais, são atos de mera execução, né? Construção de uma escola. E atos de conhecimento, opinião, juízo e valor. Deixa eu ver se eu tirei essa foto. Acho que já tirei foto, sim. Objeto, ok. Então, vamos aqui falar sobre o ato. Vamos lá. Nós temos que ter em mente aqui. Ato administrativo. É uma espécie de ato jurídico. É uma declaração unilateral
da administração pública com determinados fins. Artimédios, direitos, adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar, impor obrigações. Impor obrigações. Então, o ato administrativo é uma declaração unilateral, declaração unilateral de vontade. De quem? Da administração pública. O que é? É uma declaração unilateral de vontade. De quem? Da administração pública. E com qual objetivo? Artimédio, direitos, impor obrigações. Então é isso. É uma declaração do Estado que produz efeitos jurídicos imediatos. Essa é uma outra definição da Maria Silvia, né? Jurídicos imediatos, né? Com observância da lei sobre o regime jurídico de direito público e sujeito ao controle do Poder Judiciário. É isso que eu quero fazer para o senhor. Os atos da administração, eles podem ser atos jurídicos, todos os atos da administração pública. Todos os atos da administração pública. Os atos da administração são todos os atos. Eles podem ser atos jurídicos, podem ser atos jurídicos, como eles podem ser atos ajurídicos. Eles podem ser atos jurídicos, como eles podem ser atos jurídicos de direito privado, como podem ser também de direito público. E quando eles são de direito público, nós temos os atos administrativos. Ok. E os atos ajurídicos são aqueles atos materiais, mera execução. E os atos de conhecimento, opinião, juízo, valor. Conhecimento, opinião, juízo e valor. Atos materiais aqui, execução. Ótimo. Então, aqui nós temos, isso. Os atos da administração, ato administrativo e os atos da administração. Ato da administração. É uma declaração da vontade, com fins de produzir efeitos jurídicos imediatos, né? Com observância da lei de direito público, né? Os atos jurídicos, eles são regidos pelo direito público. Quais são os elementos do ato? É difícil falar isso porque nós temos... Não é bom falar os elementos do ato, não. Nós temos uma outra... Podemos falar, mas eu vou fazer esse adendo. Um outro viés de elemento do ato. Um elemento subjetivo, que é quem? Administração pública. Elemento subjetivo. O elemento objetivo é o quê? Declaração lateral de vontade. O elemento teleológico é o fim. O fim. Correto? E o regime jurídico do ato administrativo, elementos do ato administrativo.
Dimensões, eu vou falar melhor, não vou falar elemento não, vamos dizer dimensões do ato administrativo. Dimensões do ato administrativo. Uma dimensão subjetiva, uma dimensão objetiva, uma dimensão teleológica e uma dimensão jurídica, sim, diz respeito ao regime de direito público. Ficou melhor, não ficou? Ficou muito bom. Então, atos da administração podem ser atos jurídicos de direito privado e de direito público. Atos jurídicos podem ser materiais de execução, como podem ser atos de conhecimento. Nós temos diversas dimensões do ato administrativo. Diversas dimensões do ato administrativo. Nós temos uma subjetiva, uma objetiva, uma teleológica e uma jurídica. E nós temos aqui algumas classificações do ato, né? Classificação dos atos. Isso está meio fora de moda, pedir em prova. Então, eu resolvi aí os exercícios da Unesp, verifiquei os últimos exercícios da Unesp. Nós não tivemos aí nada relevante na classificação dos atos. Tinha uma época que isso era moda. Mas olha só, o que eu tenho que dizer aos senhores, né? Que o ato perfeito é o que completa o ciclo de formação. O imperfeito não completa o ciclo de formação. Isso diz respeito à exequibilidade. O pendente é aquele que foi perfeito, mas sujeito a uma condição ou termo. Né? Uma condição suspensiva, obviamente, porque na condição suspensiva não há início de produção com a declaração de vontade. E o consumado é aquele que já exauriu, já produziu seus efeitos. Então, aí é a classificação quanto à exequibilidade. O ato perfeito, ciclo de formação. Completar ciclo de formação. Está perfeito no sentido de completar ciclo de formação. E imperfeito não completa. O ato pendente, ele é perfeito, mas ele está sujeito a uma condição ou ao termo. O consumado já exauriu. Validade. O que é válido? Uma coisa é algo é perfeito quando se tem o ciclo de formação. É diferente de dizer que é válido. Porque válido diz respeito à conformidade com o ordenamento jurídico. O nulo, o ato nulo é aquele que apresenta nulidade absoluta. Apresenta vício insanável, portanto, ele não é passível de convalidação. O ato anulável é aquele que apresenta um vício relativo e ele é passível de convalidação. Então, são sanáveis a competência não exclusiva e a forma não essencial. Nós já falamos sobre isso. Inexistente, não chega a se aperfeiçoar como ato, né? Ele tem apenas aparência, né? É o ato praticado pelo usurpador da função pública. Então, ele está perguntando aqui, é correto afirmar que o ato administrativo será considerado válido quando expedido em absoluta conformidade com as exigências do sistema normativo. Ok? Exatamente. Vamos lá. Declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes, como por exemplo uma concessionária, do exercício das prerrogativas públicas manifestada mediante. É correto afirmar que isso é, já sei que é ato administrativo. Ato administrativo. 21. Ato que goza de imperatividade. Já resolvemos isso, né? Que é um dos atributos. Imperatividade, eu adoro aqui o professor José dos Santos Carvalho Filho, porque ele sempre traz aqui as definições. Imperatividade tem a ver com ser cogente, né? Onde estamos? Finalidade, auto-executariedade, aqui. Imperatividade ou coercibilidade significa que os atos administrativos são cogentes, obrigando a todos quantos se encontram em seu círculo de incidência. Então, o ato que goza de imperatividade é a aplicação de multas administrativas. Já resolvemos este. Os atos administrativos que apresentarem defeitos sanáveis
podem ser. Uhum. Ok, deixa eu marcar aqui que como eu... Questão 20. Ok. Isso aqui é o ato perfeito. Só estou marcando aqui. Hum. Questão 19. Ok. Já falamos. Vamos tratar dessas duas questões aqui. Questão 22. Questão 22. Já falamos sobre isso quando tratamos da extinção dos atos administrativos, cumprimento dos efeitos, desaparecimento, retirada. Os atos administrativos que apresentarem defeitos sanáveis podem ser, já resolvemos essa questão, convalidados pela própria administração, em decisão da qual se evidencia que eles não acarretaram lesão ao interesse público nem prejuízos a terceiros. O vício do ato administrativo pode atingir qualquer um dos seus elementos constitutivos. Agora vamos falar aqui sobre os vícios do ato administrativo. Então, já resolvemos aqui os vícios do ato administrativo.